Bom dia a todos. É com muita alegria que todos nós estamos mais uma vez reunidos neste ambiente descontraído, porque existe amor e existe fraternidade. E todos vêm aqui com muita alegria, com muito amor, com vontade de refletir sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente se torne homens de bem. Não vai ser tão fácil, mas para subir uma escada precisa subir o primeiro degrau e assim sucessivamente. Mas tem um fato muito interessante, que é, vocês notaram que cada um de nós, encarnados ou desencarnados, aqui presencialmente ou em qualquer parte que estejam nos assistindo, e vai aqui um abraço para o Adalberto, lá do Japão, presidente lá da Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Japão, e outros amigos que temos lá também. É interessante a gente observar o seguinte: todos nós, nos momentos de dificuldades, o que nós fazemos? Nós recorremos a Deus, nós recorremos a Jesus, nós recorremos ao nosso espírito amigo, alguns dizem aos nossos anjos da guarda, outros dizem assim aos benfeitores espirituais. Só que o volume de solicitações que chega para determinados espíritos é muito grande, né? Tem santos da Igreja Católica que é um pedido a cada milésimo de segundo, né? Por exemplo, a Mãe de Jesus, né? Conhecida de várias formas, e uma das formas é Nossa Senhora Aparecida, né? Quantas pessoas recorrem a ela assim, ansiosamente. Então nós observamos também que as pessoas recebem benefícios, ainda que seja um alento, uma forma ou outra, ninguém fica sem ser atendido, porque a misericórdia divina é muito ativa, está sempre disponibilizada para todos nós. Acontece que quando a gente pede para qualquer alguém da espiritualidade, ou mesmo aqui na Terra, como é que Deus vai nos atender? Através de pessoas iguais a nós, esteja encarnada ou não. Então a gente está numa situação muito difícil, a gente pede a Deus que venha, que ajude a resolver uma situação. De repente surge um amigo e vem com a solução pronta para nós, fala: puxa vida, você caiu do céu, eu estava assim com uma dúvida, você tirou. Ou então, de múltiplas formas, sobre todos os aspectos, Deus utiliza-se dos próprios espíritos para atender. Baseado nesse princípio, como que nós ficamos? Nós sempre estamos pedindo. Mas a pergunta é: quando é que nós estamos dispostos a servir? Porque existe uma espécie, grosseiramente vamos tentar falar, porque senão a gente leva para um campo de trocas. E não é esse o objetivo. Mas grosseiramente a gente escuta falar: não, lá no nosso lar tem o bônus horas, você trabalhou tantas horas, você tem crédito, você vai poder isso, você vai conseguir uma casa com tantos bônus horas de trabalho em favor do próximo e tal. Ainda existe e vige o aspecto do quase que toma lá da cá. Não para todos, porque aqueles que já entenderam a mensagem de Jesus não precisam de nada disso. Ele vai procurar ser bom e atender a todo mundo a hora que quiser, a hora que precisar, ele está sempre disponível. Bom, mas considerando esse aspecto que nós raciocinamos sempre, quando nós precisamos de alguma coisa, vem alguém nos atender. Encarnado ou desencarnado, mas é o Espírito que vai nos atender. Bom, e aí? Nós estamos também atendendo alguém? Certamente, quando eu estou do lado de lá, eu vou atender meus familiares, porque eles precisam. Mas quem é minha família? Perguntou Jesus. Universo. Então, até qual é o limite de nós atendermos as pessoas no nível da capacidade que nós temos? Porque às vezes, em determinados momentos, nós acreditamos altamente capacitados. Seja pelas conquistas que nós tivemos na academia, seja pelos autodidatas, que se dizem autodidatas, seja pelo que eu trago bagagem de vidas passadas, seja de mil formas,
as nossas ideias e os nossos conceitos, nós somos os melhores advogados. E vamos justificar as nossas atitudes, ainda que elas estejam erradas ou equivocadas, nós vamos achar uma brecha para justificar. Isso a gente vê na vida social aí, pela justiça da terra, a gente vê aí pessoas que ficam na justiça com aquele negócio enrola, e vai, porque a gente sempre costuma achar que nós estamos certos. Raramente a gente fala assim, eu posso estar errado, onde eu posso contribuir? De que forma eu posso ser útil? Raramente a gente para assim. Não todos, mas alguns, eu mesmo. A Beth disse para mim assim, olha, Carlos, é um negócio sério, porque se você quiser provar para mim, eu estando certo, você quiser provar para mim que eu estou errada, você vai provar para mim e eu vou me convencer. A gente brinca dessas formas em casa, para vocês verem que é possível manipular, mas é a justiça divina. E as relações humanas, sob a ótica da espiritualidade, da ótica da disciplina, vamos dizer assim, da justiça divina, como que ela é? Ela é diferente, ela é justa, é perfeita, porque Deus é perfeito. Dessa forma, nós vamos pensar assim, então, o que é que eu estou fazendo com toda essa capacidade instalada que eu tenho? Eu tenho tantos talentos, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu entendo disso, eu entendo aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá, tudo bem. O que está sendo feito agora para si mesmo, de renovação interior, em primeiro lugar. Lembrando que o Haroldo costuma dizer assim, em algumas das palestras dele, que nós devemos agir igual quando embarcamos no avião, que a comissária lá diz assim, em caso de despressurização da cabine, máscaras individuais cairão à sua cabeça, à volta. E aí você pega, sirva-se primeiro, depois atenda a outro, porque às vezes você vai atender outro, de repente você já desmaiou, porque você não deu tempo de coordenar, e a outra pessoa muito menos de... Então nós precisamos nos educar, isso todos nós sabemos, estamos cansados de saber. Mas ato contínuo, o que é que nós fazemos com o que nós já aprendemos até hoje? Nós vamos ter que ser os anjos da guarda. Dos encarnados que estejam próximos de nós, dos desencarnados quando solicitados, e também quando desencarnarmos atender. Aí nós vamos fazer parte da grande família e entender o que Jesus disse, que deveríamos amar uns aos outros. Não apenas da família momentânea, porque eu digo momentânea porque onde estão meus pais, minhas mães, meus filhos, das minhas últimas, não precisa ir longe não, 5 encarnações atrás, tirando essa, 5, onde estão eles? Pode ser o Rodolfo ter sido meu pai, ou meu filho, ou meu irmão, e aí eu vou brigar com o Rodolfo, porque ele descuidadamente pode me falar uma palavra que eu posso me sentir mal, aí já vou olhar mal, pensar mal, e tentar revidar, e ficar com aquela, uma hora eu dou o troco, uma hora ele vai ter a volta, uma hora ele vai ter... Aí eu desencarno e falo, puxa, foi meu pai que me ajudou tanto em outra vida, e agora eu, por não lembrar desse fato, graças a Deus a gente não lembra as vidas passadas. Então, como não errar nesse contexto? Agir pelo bem, com todos, permanentemente. Não é para ir no céu, nós estamos no céu. Hoje pela manhã, e finalizando esse preâmbulo, no Congresso Espírita de Uberlândia, teve uma mesa redonda e várias pessoas, o Rubens, da Rádio Fraternidade, fazia as perguntas e para os determinados oradores que estiveram lá. E perguntaram para o Dr. Haroldo Dutra Dias a respeito de como ele poderia falar alguma coisa a respeito desses atentados de Paris, da Bélgica, ou coisa assim. A Bélgica ainda não tinha acontecido. Mas esses atentados, essas mortes, essas coisas todas. Ele deu uma resposta que eu convido a vocês a escutar, porque escutar com a resposta da voz dele é bem diferente do que alguém que transmite. Mas em linhas gerais é mais ou menos assim. Lá
por exemplo, em Jerusalém, teve um atentado, uma coisa ou outra, lá morreu 5. E saem notícias porque foi naquela faixa, foi não sei aonde, foi isso, foi aquilo. 5 morreram lá. No mesmo dia, morreu 200 no Rio de Janeiro. Não teve notícia. Então, às vezes, muito próximo de nós, existem 1000 tipos de guerras, das quais, às vezes, nós somos um dos guerreiros. Mental, ou de via de fato, em alguns casos, né? Via de fato é o seguinte: você está andando de carro, começa a xingar os outros porque te fecharam, porque às vezes o carro, você parou assim, chegou alguém atrás e encostou um pouquinho no seu carro, já desce do carro, já vai lá olhar, porque eu estou no meu direito, porque bateu lá, e olha lá, tem um risquinho de nada, tem esse risquinho aqui e tal, e começa a criar caso, carro que vai se decompor daqui a algum tempo. Em vez de falar, vai em frente, Jó, vamos em frente, vamos tocar essa vida e tal, e sermos os facilitadores do bem-estar e do conforto, nós podemos, depende de nós, depende de cada um de nós. É bem verdade que ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas nós podemos ser aqueles que levam, ainda que a luz de uma lamparina, por onde passarmos e deixarmos um rastro de alegria. Nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje pedindo para que a professora Carmen faça a prece de abertura deste encontro. Bom dia a todos. Vamos então, neste momento, elevar nosso pensamento e agradecer. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido vivenciar, pelas experiências que nos faz aprender a cada dia e até mesmo pelas dificuldades, que é através dela que podemos ter a chance de nos melhorar. Pedimos, Senhor, que tenha misericórdia e piedade daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda ignoram o amor que o Senhor tem por nós. Abençoa a cada um daqueles que governam os países, que governam os povos e até mesmo aqueles líderes de pequenos grupos, que eles possam ter o amor, a centelha divina que há em cada um, desperta em si, fazendo com que eles possam ter sabedoria para administrar e assim melhorar o mundo à sua volta. Abençoa aqueles que sofrem com doenças, com desprezos, pela maldade alheia, aqueles que se encontram abandonados nas ruas, nos presídios, nos hospitais. Pedimos, Senhor, que floresça em nós, a cada dia, o bem e o amor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos permitido. E assim, agradecidos, pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós as tuas bênçãos. Obrigada por tudo, que assim seja. Bom dia. A nossa lição de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 8, Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples: é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir
nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem e nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não a quer que fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas, como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui ao seu turno. Quem não a tem hoje já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar ao seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se regerem pela lei da caridade. Vamos ler o que nos diz André Luiz sobre essa lição, no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduy Filho. Desigualdade. Há desabrigados, mas existem mansões com famílias indiferentes ao sofrimento alheio.
Há famintos, mas existem mesas fartas, cujas sobras se destinam ao lixo. Há desnudos, mas existem armários repletos de roupas esquecidas. Há doentes, mas existem pessoas saudáveis que nem se lembram deles. Há mendigos, mas existe muita gente que desconhece a fraternidade. Há analfabetos, mas existem professores que não se interessam pelos alunos. Há menores abandonados, mas existem pais que não enxergam além dos próprios filhos. Há miseráveis, mas existem ricos que se preocupam apenas com a própria fortuna. O mundo apresenta realmente enormes desníveis nas oportunidades de vida, gerando desequilíbrios sociais. O maior problema, porém, não é desigualdade, é a falta de amor para resolvê-la. Obrigada. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação muito grande estarmos aqui, buscando refletir juntos esse tema tão importante que serve para todos nós. E quando se fala em desigualdade das riquezas, nós podemos pensar da seguinte maneira: se a lei é de igualdade, se somos todos iguais, por que então a desigualdade das riquezas? Porque a riqueza existe. A concentração de riqueza em alguns pontos, em algumas pessoas, existe. E se não fosse para ser usada ao bem, não teria sido dada por Deus, não teria sido concedida. Mas se todos nós somos iguais, por que essa distribuição desigual? A ponto de que, se fosse repartida, como diz na lição do Evangelho, logo o equilíbrio estaria desfeito. E matematicamente, se fosse repartida, a quantidade seria insuficiente. Por isso que ela tem que estar concentrada em alguns pontos. Por quê? Porque lá mesmo diz, de forma muito simples, porque nós estamos diferentes, apesar de sermos iguais. Nós não somos diferentes, nós estamos diferentes. Nós estamos em estágios, em aprendizados diferentes. A lei de igualdade é a lei que nos diz que tivemos a mesma origem, somos todos filhos de Deus, teremos o mesmo destino e estamos submetidos à mesma lei, às mesmas leis divinas de ação e reação, da reencarnação, de causa e efeito. Então, não existem privilégios. Igualdade é isso, é igualdade de condições, de oportunidades, e isso é dado para todos, seja nesta vida, seja nas diversas reencarnações, que nada mais são que oportunidades de evoluirmos, de aprendermos e de desenvolvermos esse reino de Deus que está dentro de nós. E aí eu lembro da parábola dos talentos. Não é assim a parábola dos talentos? A um foi dado tantos talentos, ele multiplicou em tanto. A outro foi dado tantos talentos, ele multiplicou em tanto. Sempre multiplicando de forma diferente, conforme a habilidade, a aptidão de cada um. Ao que foi dado um talento, ele enterrou o talento na areia. Quantos de nós não estamos enterrando os nossos talentos? E aí vem a lição que é para todos nós, porque às vezes a gente fala assim, está falando de riqueza, eu não sou rico. Vamos perguntar lá para o Wagner Moura se nós não somos ricos comparado com as crianças lá da África, né, no projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Ou nem precisa ir muito longe, como o seu Carlos falou aqui. Muitos de nós aqui viemos de carro, muitos de nós estamos assistindo pela internet, muitos de nós estamos aqui com a saúde em bom estado, né? 2 braços, 2 pernas, inteligência. Olha quantos talentos, né? Quantas riquezas. E o que a gente está fazendo dessa riqueza? Porque a riqueza é instrumento, como foi falado aqui, é um instrumento, é a nossa capacidade, é o empréstimo divino para ver o que a gente vai fazer dele. E aí nós pensamos que essa concentração de riqueza foi dada justamente para o nosso próprio progresso.
Se nós mal usamos, se muitas vezes as pessoas que detêm essas riquezas e mal usam, é pela liberdade. Porque nessa trajetória aí da origem até o nosso destino final, somos nós que vamos ser o arquiteto, os arquitetos do nosso próprio destino, os construtores da nossa própria trajetória, né? Como diz aquela poesia de Castro Alves: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas teremos, para a mesma luz volver. E nessas múltiplas vidas nós passaremos pela prova da pobreza, pela prova da riqueza, né, da saúde, da doença, e enfim, uma série de situações que nós estamos para adquirir experiências ao espírito imortal. E essa concentração ela é importante porque dela vem as descobertas científicas, dela vem também a prova para que se faça dela caridade. Tem muita gente que acha assim, por Jesus ter nascido em condições simples, carpinteiro e tudo mais, que ele condenou a riqueza. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo explicar que não. E na passagem de Zaqueu fica muito bem claro. O que aconteceu com Zaqueu? Ele subiu na árvore. Quer dizer, ele se elevou para poder enxergar o Cristo. E Jesus foi na casa dele. E muitos dos apóstolos ficaram, poxa, mas um homem rico, coletor de impostos, mas ele usava da riqueza dele para fazer o bem. Depois isso foi mais explicado nas literaturas espíritas. Então, na parábola do jovem rico também, não se está condenando a riqueza, mas sim o apego a ela, o não utilizar ela como instrumento do bem. Assim como nós vamos ser cobrados se nós não utilizarmos bem o nosso corpo, a nossa visão, a nossa fala, a mediunidade. Tudo isso são riquezas, são os dons divinos concedidos a todos. E aí nós temos isso, que a riqueza, ela é um baita instrumento, mas é um instrumento transitório. E o que vai ficar é o que a gente fizer dela, se nós utilizarmos ela para o bem. E aí eu estava lembrando eu estou de férias, e aí eu estava assistindo aquele filme do Riquinho. Quem já viu esse filme? É uma comédia, né? E aí os pais do Riquinho lá são grandes empresários, mas que movimentam a riqueza, que geram muito empregos, que tem vários trabalhos de caridade. E aí tem uma pessoa lá infiltrada que quer tomar riqueza. Eles dizem, a nossa verdadeira riqueza está lá no nosso cofre. Um cofre super vigiado, trancado. E aí o bandido vai para tentar tomar riqueza, prende eles e tal, faz abrir o cofre. Quando abre o cofre, está lá assim, fotos, lembranças, pequenos presentes. Ele fala, mas o que é isso aqui? Cadê as barras de ouro, dinheiro? Não, mas essa não é a nossa verdadeira riqueza. Isso aí está girando por aí, está nas empresas, está nos bancos. Nossa riqueza são as nossas experiências, é o bem que a gente faz, está nas nossas lembranças, no nosso dia a dia, aquilo que a gente vai carregar na alma, porque nós não temos nada, a gente acha que tem. Nós estamos, e o que a gente realmente tem é aquilo que nós construímos de nós mesmos, é o que somos. O que somos nós levamos, o que temos nós deixamos, diz Divaldo Franco. E aí nós percebemos isso, né? Que a grande riqueza está no bem que a gente faz. E eu lembrei também daquele quadro que teve no Fantástico, do chefe, que se infiltra no meio dos funcionários. Então, olha como o empresário, a riqueza, gera emprego, gera progresso, gera prosperidade. E aí tem até uma historinha que diz assim, bateu na porta de um homem a prosperidade, a saúde e o amor. Prosperidade é a riqueza, né? A saúde e o amor. Ele falou, você só pode escolher um de nós para entrar na tua casa. Aí ele pensou. Saúde é bom, prosperidade, amor. Aí ele pensou bastante e falou, não, mas eu escolho o amor. E aí quando o amor entrou junto também, a saúde e a prosperidade. Ele falou, nossa, entraram todos mundo? Porque se você tivesse escolhido outro, só a saúde ou só a riqueza, os demais teriam ido embora. Mas quando a gente coloca amor na frente, todo o resto acompanha. Por quê? Porque essa é a verdadeira riqueza, né? E aí tem uma historinha, eu vou usar essa folha aqui para contar a historinha bem rápido, que é a historinha do Joãozinho. Joãozinho nasceu muito pobre
E como todos nós, ele queria ser feliz. Ele falou, não, pobre não dá para ser feliz, eu vou ser rico. E estudou, batalhou, né? Conseguiu o primeiro emprego dele, a família não tinha muitas condições, até que ele conseguiu comprar a primeira casa. A gente conta que essa aqui é a primeira casa do Joãozinho. Uma meia água, né? E aí ele falou, não, mas com uma meia água não dá para ser feliz ainda, né? E aí ele foi, batalhou na vida, né? E conheceu até a Mariazinha, casaram, tiveram o Joãozinho Júnior e compraram uma casinha melhor, uma casa melhor, mais confortável. Com o tempo ele foi até aumentando, fazendo piscina e tudo mais, mas ele ainda sentia um vazio muito grande e não sabia por quê. Até que ele falou assim, não, eu tenho condições, eu tenho posses, o que eu vou fazer? Eu vou, pensou o Joãozinho, né? Eu vou viajar pelo mundo. Mas antes de viajar, ele disse assim, está faltando um carro, mas não pode ser qualquer carro, um Fusquinha, não, tem que ser um carro bom. Ele comprou um carro de luxo e ficava passeando com o carro dele, com a família, né? E todo mundo olhava assim, olha lá o Joãozinho, como ele é feliz, e passeava de carro, faz de conta que isso aqui é um carro. E todo mundo, né? Esse é feliz, tem carrão, tem casona, mas ele ainda sentia um vazio muito grande. E ele falou, não, agora eu vou para busca da minha felicidade, eu vou viajar pelo mundo. E aí ele pegava a família e foi para Disney, e foi para a Europa, né? De avião, de jatinho particular, para tudo quanto é lado. Postava foto no Facebook, esquiando, aquela coisa toda, e todo mundo, olha lá, ele em tudo quanto é lugar, como ele é feliz. E o Joãozinho ainda não se sentia satisfeito. Até que isso foi minando de tal forma, ele falou, poxa, mas eu tenho tanto dinheiro e não sou feliz, o que está faltando para ser feliz? E ele foi ficando triste, foi ficando chateado, né? E tudo aquilo na vida dele foi perdendo valor, foi desmoronando. Foi desmoronando, perdendo valor, até que ele foi caindo em depressão, se entregou aos vícios, né? Se entregou aos vícios e estava muito chateado, desgostoso da vida, apesar de tudo que ele tinha conquistado. E isso tudo era como se fosse assim, ó, uma faca, assim, que machucava por dentro, né? Doía, assim. Até que um amigo dele o levou para uma casa de oração e lá ele descobriu que ele podia ter toda aquela riqueza, mas ele tinha que colocar naquela riqueza a mensagem desse que nós, sendo ou não sendo católicos, lembramos nesse momento de Páscoa que a gente está vivendo, que não é o coelhinho da Páscoa, né? É o nosso Mestre Jesus. E esse símbolo aqui da cruz é que todos nós passamos por provas, seja de riqueza, seja de pobreza, e que não importa as nossas provas, se nós colocarmos Jesus na frente, a tua mensagem de amor, nós seremos verdadeiramente ricos, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então Ele não quer nosso sofrimento, nós é que muitas vezes pelas nossas escolhas erradas é que sofremos. Então que nesse momento de Páscoa possamos nos libertar, porque a Páscoa foi um momento de libertação de um povo escravo, mas que nós possamos nos libertar da escravidão aos bens materiais, ao orgulho, ao egoísmo, e ressuscitar esse Cristo que está dentro de nós. Que assim seja. Bom dia a todos. É sempre uma felicidade muito grande estar aqui junto de vocês, aprendendo e refletindo sobre o Evangelho. O dia de hoje é uma reflexão bastante interessante, mas antes eu queria comentar que tem duas amigas nossas, uma a Érica, que está lá nos assistindo do Japão,
e a gente já colocou o nome da amiga doente nos cadernos de vibração. E a outra, uma conterrânea nossa, que mora aqui em Campo Grande há alguns poucos anos, e sempre que não pode vir à reunião, assiste de casa mais tarde. De qualquer forma, foi uma felicidade muito grande ouvir o Rodolfo, e ele fez uma revisão muito boa do que já foi dito, e a gente tem pouco a acrescentar. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo e a obra de Kardec, ela é de tal forma que você lê, dificilmente você não entende um ou outro pequeno ponto. Mas o cerne de cada capítulo é muito fácil de entender. E esse item especificamente, se você lê com atenção, dificilmente não entende a importância da riqueza. Eu, para dizer bem a verdade, confesso para vocês que eu levei algum tempo, porque eu sempre tive aquele conceito de que a riqueza deveria ser distribuída igualmente, como ele nos explica, mas é fácil entender. Se distribuída igualmente no momento 0, no momento 1 já tem um pouquinho mais porque é econômico, e um já tem um pouquinho menos porque gastou demais. No minuto 5, no minuto 10, as desigualdades já retornaram à Terra. Porque nesse momento em que a humanidade está passando, as pessoas se comportam de forma diferente, como já foi muito bem mencionado. Então a riqueza se distribui e se acumula. Mas o que é o importante? A riqueza é uma potencialidade neutra, como o próprio doutrina espírita nos explica. Ela não é boa e não é ruim. E o que é bom e o que é ruim? A utilidade que nós fazemos dela, a forma como nós a aplicamos. Então, nesse mesmo passagem que acabou de ser lido, nas últimas 2 ou 3 linhas, ele diz o seguinte: toda maldade resulta ou vem do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então, essas são as verdadeiras chagas da humanidade. É isso que a gente tem que trabalhar. Porque, invariavelmente, eu trago dentro de mim essas coisas. Provavelmente, acredito eu, que são defeitos que a gente traz por apego, porque Deus não cria nada ruim. Então, Deus cria um sistema perfeito em que nós vamos evoluir, progredir e alcançar a felicidade. Mas, em algum momento, nós nos apegamos demais a algumas coisas. E isso faz com que nos tornemos egoístas. Nos apegamos demais a nós mesmos e começamos a nos sentir mais importantes que o nosso próximo. E isso nos permite perceber o nosso orgulho. Acredito que o ensino da doutrina espírita é muito simples. Aliás, revive o cristianismo. Conhecer a si próprio e, aos pouquinhos, ir vencendo esses defeitos, deixando o amor divino que já está na Terra, entrar dentro de nós e colocar em prática isso. E a cada dia eu começo a ver os meus desafetos como um irmão. Pode ser que ele tenha errado, pode ser que eu me enganei. Não importa quem errou, o importante é dar o primeiro passo. Assim como na história que o Rodolfo nos contou, deixa o amor entrar e ele traz as outras coisas. Eu tenho refletido muito também sobre a morte, porque existe, não sei se eu posso usar a palavra arquétipo, mas existe uma ideia que a gente cria e que depois que desencarna vai ser julgado. E nós carregamos um medo nesse momento, porque a gente sabe que tem defeitos, que tem erros. Mas hoje eu acredito que não existe um julgamento como a gente fica imaginando, com um juiz que vai analisar suas virtudes, que vai analisar os seus defeitos, que vai te dar uma sentença. Existe a nossa consciência. Então, quando a gente se depara com o nosso verdadeiro eu, após o desencarne, nós vamos nos dar conta das nossas virtudes e dos nossos defeitos. E nós nos condenamos. A nossa consciência nos leva para lugares bons ou ruins. Por que eu estou citando isso nesse exato momento? Porque está escrito: aonde estiver o teu coração, aí estareis. Se a gente focar nas riquezas da matéria, para lá a nossa consciência vai nos carregar após o desencarne. Mas se nós focarmos, e aí não depende se você tem muita ou pouca riqueza, mas se nós focarmos no bem ao próximo, aí o nosso coração vai nos levar para o lado bem, para o lado do bom. A nossa consciência vai nos propiciar
uma situação muito melhor lá na frente. Por fim, o que é verdadeiramente meu? O que eu tenho? Eu tenho uma casa, um carro, uma esposa, uma filha, um cachorro, 2, aliás. O dinheiro no banco, o trabalho. São todas situações que Deus nos empresta para fazer o melhor uso possível. O melhor uso possível das facilidades materiais, em benefício próprio, obviamente, e do meu próximo. O que é verdadeiramente meu é aquilo que eu conquistei ao longo dessa encarnação e que eu posso levar comigo. Tudo aquilo que me pode ser tirado não é verdadeiramente meu. Esse é o próximo item desse mesmo capítulo que eu convido todo mundo a ler. O que é verdadeiramente meu são as virtudes que eu conquistei, são os enganos que eu ainda não me libertei e que eu vou levar junto comigo. Os ensinamentos do Mestre Jesus, que foi eleito como o maior exemplo na humanidade terrestre, são imperecíveis. Eu já citei o conhece-te a ti mesmo, eu já citei o você vai estar onde o seu coração, onde estiver o seu amor, e então a consciência e o perdão. Quando Jesus nos ensinava a perdoar o nosso próximo infinitamente, e não 7 vezes, 70 vezes, não só, né? Infinitamente, ele estava nos dando um guia do bem viver, porque todos nós vamos errar, é inevitável, nós estamos num sistema de aprendizado baseado em erro. Se eu tropeçar aqui no fio hoje, da próxima vez, se o seu Carlos me convidar de novo para falar, porque ele pode ficar bravo comigo, não, mas ele me perdoa, não é isso, seu Carlos? Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado e não vou tropeçar no fio. E na terceira vez eu não tropeço de vez. Então a gente está num sistema de aprendizado por erro, Deus criou assim. E treinando o perdão ao nosso próximo, nós vamos estar prontos para perdoar quando nos confrontarmos com a nossa consciência e com o nosso verdadeiro eu. Porque a gente comete enganos. E às vezes tem paixões que não são as ideais, principalmente quando relacionadas à matéria. Mas nós temos sempre a infinita oportunidade de corrigir esses erros, de redirecionar as nossas paixões para o que verdadeiramente importa, estimulando o que é verdadeiramente meu, os meus sentimentos bons. E aos pouquinhos convertendo aqueles meus apegos antigos, que principalmente o orgulho e o egoísmo, na oportunidade de fazer o bem. Essas reflexões que eu tive para a nossa reunião de hoje, eu estou muito feliz de estar participando aqui. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Bom dia. Muito bom, né? Eu também vou agradecer de estar aqui. É muito bom. Essa lição, como diz um outro amigo nosso, que ele fala, todas as lições são boas, né? Mas não custa a gente falar que é uma lição muito interessante e nos acalma. Uma lição que acalma, né? E por que acalma, né? A desigualdade das riquezas. A gente tem visto muito nos dias atuais, os dias que vivemos, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, líderes desesperados, muitas vezes, para igualar os bens materiais dos homens, né? E por isso fazem grandes revoluções e idealizam sistemas políticos no sentido de querer igualar a possibilidade de que todos sejam ricos ou que todos tenham as necessidades materiais satisfeitas. E assim fazem grandes decisões envolvendo a todos e nem sempre corretas, sob o nosso ponto de vista.
Então é interessante a gente entender o que é o ponto de vista, né? Porque o Kardec vem esclarecer que se nós pensarmos em uma só vida, tem alguma coisa errada na justiça de Deus. Se pensarmos em uma só vida, muitos podem questionar, por que esse é rico e por que esse não é rico? Muitos podem questionar. E nesse questionamento fazem grandes sistemas políticos, no sentido de fazer a igualdade por suas mãos e entendimentos do ponto de vista. Então essa lição é muito boa, porque fala que Deus possibilitou a riqueza acumulada, como diz o Kardec, porque tem que ser acumulada, porque se elas fossem distribuídas igualmente, não sobrariam recursos suficientes para se fazer investimentos de progresso. Ele fala muito claro isso, porque se der um pouco da riqueza a cada pessoa do planeta Terra, todos seriam pobres e não haveria sobras para se fazer investimentos de progresso. Ele fala isso muito bem. Então, qual é o conteúdo disso? Que algumas pessoas vão investir essas riquezas para o bem. Já entenderam que a riqueza é para gerar qualidade e conforto para a humanidade. Mas muitos ainda vão ser egoístas e não vão distribuir isso. Mas ele fala que essas riquezas são efêmeras, provisórias. Hoje você é rico, amanhã você não é rico. E como entender isso? Só entendendo a reencarnação. Porque aí nós entendemos que hoje nós temos a riqueza, mas amanhã não temos. E todos têm a possibilidade de experimentar ser ricos e ser pobres no mundo de Deus. Quem entende isso? Quem tem uma visão espiritual da vida? Então nós temos que ter a compreensão, a tranquilidade, a paciência, porque muitos irmãos nossos que detêm riquezas e que detêm poder, ainda não entendem esse processo da vida, de que a vida não acaba numa só existência. Para os que entendem isso, podem agir diferente, podem ser mais caridosos. E para aqueles que não entendem, cabe a nós a divulgação desse ponto de vista, que é a divulgação do ponto de vista de Jesus. Então nós temos esse compromisso, porque nós estamos agora no estágio de ter esse entendimento claramente, que a vida não se acaba numa só. Portanto, as condições materiais que estamos tendo nessa vida foi possibilitada por Deus para que nós experimentamos estágios diferentes de riquezas, para que nós possamos, com nosso livre-arbítrio, poder usá-la da melhor forma possível. E nem sempre a gente vê que é assim que acontece. Por quê? Faltam esclarecimentos que o Evangelho nos dá. Então nós agradecemos imensamente a oportunidade de estar raciocinando e refletindo nessas bases, que ainda é um privilégio. O mundo ainda é muito materializado. As brigas que nós estamos constantemente observando é fruto dessa materialização e desse ponto de vista equivocado de quem só pensa numa vida. Cabe a nós que estamos tendo a oportunidade desse esclarecimento, divulgar que a vida é maravilhosa, que a vida é uma experiência que não se acaba aqui e agora, continua constantemente. Então é essa maneira que a gente viu esse esclarecimento de Kardec. Muito obrigado.
Bom dia. A mensagem de hoje é do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o tema é desigualdade das riquezas. Complementando o que os nossos irmãos muito bem já falaram, há pouco tempo eu estava vendo uma informação na internet, talvez vocês tenham visto, que era a relação dos homens mais ricos da Terra. Recentemente saiu lá um ranking do Brasil, mostrando as variações que houveram e quantas pessoas que eram ricas e deixaram de ser ricas, do ponto de vista da matéria. Então isso se alterna de tempos em tempos. Daqui a um tempo, quando fizer outro ranking, provavelmente a gente vai ver lá uma alteração novamente. Mas ao longo do tempo, a gente vê sempre no topo, ou quase sempre, o Bill Gates, que é o dono da Microsoft, ou um dos donos, né? E sempre ele está lá como um dos maiores portadores de recursos materiais na Terra. E a gente também tem notícia do quanto ele emprega esse dinheiro nas pesquisas, no auxílio, no descobrimento de tratamento para determinadas doenças. Fala-se que ele já doou mais da metade da fortuna dele para esse tipo de trabalho. E aí o Evangelho fala da importância desse recurso, porque o dinheiro só tem valor quando ele é bem empregado. Se a gente tiver R$1 e não empregar bem, ele só é R$1. E vai continuar sendo R$1. Se a gente tiver vários reais ou dólares ou qualquer outra moeda e não empregá-lo para servir, só vai ser a moeda, só vai ser um pedaço de papel ou uma moeda em metal. O valor do recurso está naquilo que a gente faz com ele. Pode ser pouco ou pode ser muito. Jesus deu uma lição aos apóstolos quando aquela senhora depositou 2 moedinhas no gasofilácio. Ele falou, aquela ali deu mais que todos os outros, porque ela deu do seu necessário e deu com sentimento. Na história narra que aquela senhora, ela morava distante de Jerusalém e o sonho dela era ir lá e doar alguma coisa. E ela tinha dificuldade de locomoção, já estava próximo do retorno ao plano espiritual, e ela conseguiu se encaixar numa caravana e chegar lá e depositar as moedinhas dela. E logo em seguida ela desencarnou e ficou essa mensagem aí até hoje para nós. Que mensagem nós vamos deixar para o mundo com os recursos que estão nas nossas mãos? O que vão dizer um dia de nós pelos talentos que nos foram concedidos nessa encarnação? Que legado nós estamos deixando na história dessa encarnação? E uma pergunta que me veio à mente no início dessa lição, com todo esse ranking que é feito, né? Quem foi o homem mais rico que passou pela Terra? Quem foi o homem mais rico que passou pela Terra? Quantos milhões ele tinha no banco? Quantas propriedades? Como diz Jerônimo Mendonça, cadê a riqueza de Chico Xavier?
Onde estão seus imóveis, suas contas bancárias, seus carros, seus iates? Cadê a riqueza de Chico Xavier? E aí ele completa dizendo: está dentro dele. A riqueza dele está toda dentro dele. E assim, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá. Onde estava a riqueza desses abnegados trabalhadores do bem? Dentro deles. E continua dentro deles. Voltem quantas vezes voltarem à Terra, ou em outras localidades, essa riqueza vai com eles e vai continuar com eles. Da mesma forma conosco. Onde está a nossa riqueza? Dentro de nós. O resto é para usufruto temporário, e a doutrina espírita nos esclarece isso. É para usufruto temporário enquanto estivermos encarnados, mas também para compartilharmos. Para compartilharmos com aqueles que convivem conosco. Eu anotei aqui na mensagem do André Luiz, ele conclui dizendo assim: o mundo apresenta realmente desníveis nas oportunidades da vida, nas oportunidades de vida, gerando desequilíbrios sociais. O problema, porém, não é a desigualdade, é a falta de amor para resolvê-la. É a falta de amor para resolvê-la. Somos viajores eternos. Estamos aqui de passagem. Quando é que nós vamos voltar? Já compraram a passagem de volta? A qualquer momento podemos voltar. Como é que está a nossa mala, nossa bagagem? O que nós vamos levar? Quando a gente vai viajar, a gente prepara a bagagem de acordo com o local para onde a gente vai. Se vai para um local litorâneo, de calor, a gente leva roupas mais leves. Se vai para um local frio, a gente leva roupas mais pesadas. E essa viagem eterna? Como é que está a nossa bagagem? Então, os talentos, os recursos, materiais, físicos, emocionais, estão à nossa disposição para usufruto, mas também para compartilhamento. Mas para isso é preciso amor, como diz André Luiz, sentimento. Tudo que a gente for fazer tem que ir sentimento. Esse é nosso. Seja numa ação física, seja num pensamento, seja num sorriso, o nosso sentimento vai ali. Que seja um sentimento bom e que leve uma energia boa para quem está junto conosco. Aqui no Evangelho fala que a nossa condição material na Terra é uma prova. E aqueles que têm falta de recursos materiais, têm menos recursos materiais, está na condição de pobreza, é uma prova de paciência e de resignação, de entendimento de que é uma oportunidade para desenvolver a humildade. E a riqueza é uma prova de caridade e de abnegação. É uma oportunidade para desenvolver o desapego, o desprendimento. Numa situação ou na outra, é uma oportunidade de crescimento espiritual. A doutrina espírita nos ensina isso. Às vezes a gente se questiona ou questiona
aquilo que a gente pensa ser uma injustiça. Por que que uns estão numa situação assim, outros numa situação mais favorecida, numa situação desfavorecida? Mas a nossa visão é materialista. Quando a gente olha com os olhos, com a visão espírita, com a visão da vida eterna, a gente entende que é uma oportunidade de crescimento. Todos nós estamos aqui num processo de evolução, que é um dos pilares da doutrina espírita. A nossa trajetória é de evolução espiritual. E vivemos em busca de nos melhorarmos, nessa trajetória de busca pela evolução. Mas muitas vezes confundimos e depositamos as nossas energias na busca da evolução material. O Rodolfo mostrou aqui a busca pela casa, depois por uma casa melhor, um carro melhor, um avião, e cada vez que você alcança aquilo que você busca, você cai num vazio. Fala, puxa, não era isso. Ah, então é uma casa melhor. Aí você luta, aí, pô, não é isso. Então deve ser um carro. A gente está sempre confundindo e buscando conquistas materiais. Mas, de forma generalizada, né, vocês podem se autoavaliar e perceber que tem lá sempre uma sensação de vazio. A pessoa, lembrei agora de uma palestra que eu ouvi, que falava, um amigo perguntou para a amiga se ela era feliz. Ela falou que ainda não. Falou, olha, para eu ser feliz, você sabe, toda mulher tem o sonho de casar. Quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Aí o tempo passou, ela casou. Aí falou, e agora, você está feliz? Casou, seu sonho era casar. Falou, você sabe, né? Toda mulher tem o sonho de ser mãe, né? Então minha vontade é ter um filho. Passou o tempo, ela teve 2 filhos. Aí ele falou, e aí, está feliz? Você queria casar, casou. Queria ter filho, teve 2 filhos. Agora você está feliz, né? Eu estou um pouco feliz, né? Você sabe. O sonho da mãe é ver o filho formado, né? E meus filhos estão estudando, então eu fico imaginando lá na colação de grau, eu acompanhando. E o tempo passou, o filho formou. E aí ele insistiu se agora ela estava feliz. Ela falou que queria ver os filhos casados. Toda mãe quer ver o filho casar, já pensou lá no altar. Aí casou os filhos, aí queria ver os filhos formados. Aí queria ver os netos, e depois queria ver os netos casar, e morreu infeliz. Então a gente está sempre condicionando algo para trazer a felicidade e cai no vazio. Não, agora eu quero uma casa com 2 águas. Agora eu quero um carro. E fica o vazio, porque a nossa busca não é pelas coisas materiais. A nossa busca é um encontro conosco mesmo. Mas com essa pressão materialista que tem no mundo, a gente se confunde e vai nessa onda. Nós temos compromissos assumidos no plano espiritual. Quando a gente se encontra com esses compromissos, aí a nossa vida fica repleta. Aí a gente fica cheio. E é só a gente olhar para Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Dr. Bezerra de Menezes. Cadê a riqueza deles? E eles viveram uma vida plena de satisfação, de alegria, na penúria, na necessidade, mas ocupado em fazer a caridade, em servir o outro,
se encontraram com o seu compromisso, se preencheram plenamente. Nós estamos nessa busca. E às vezes nos confundimos pela pressão materialista e achamos injusto se estamos passando por determinadas situações e outras pessoas que, a nosso ver, não são merecedores, estão em situação material diferenciada em relação a nós. Mas nós temos o conhecimento da vida eterna, da vida espiritual. Temos os exemplos dessas entidades, desses trabalhadores iluminados que são citados. Sabemos para onde direcionar a nossa energia. Vamos usufruir dos talentos que nos são concedidos, vamos buscar a nossa evolução material, mas vamos entender que o nosso compromisso maior é espiritual. Na hora que a gente se encaixar com o nosso compromisso, nós vamos nos encher. E não vai ficar condicionando. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ver o filho assim, eu quero ver isso, não vai achar. Vou viver isso, mas eu vou buscar aquilo que eu me comprometi com Jesus, com o alto. Esse é o nosso compromisso. O que nós estamos fazendo com os recursos que nos foram concedidos? Como foi citada aqui a parábola dos talentos, né? O que nós estamos fazendo com os talentos? O que estamos fazendo com a nossa visão, com a nossa fala, com o pensamento, com o raciocínio lógico que nos foi proporcionado, com as mãos, com o nosso corpo físico, com os recursos materiais que são colocados à nossa disposição? O que nós estamos fazendo com isso? Então, o Emmanuel fala assim: ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Às vezes a gente fica condicionando, não, quando eu tiver tal situação, aí eu vou fazer algo. Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. E às vezes a gente passa o dia emburrado. Vocês já sorriram hoje? Vamos sorrir. Vamos irradiar algo bom para o outro. Ninguém gosta de estar perto de quem está emburrado, tá com aquela... Às vezes a pessoa, igual no gibi lá, né, com a nuvenzinha negra só em cima da cabeça dele, né? A gente enxerga isso nos outros, e em nós? Então nós somos ricos. Ninguém foi tão rico quanto ele. E ele não tinha uma pedra onde apoiar a cabeça. Não tinha nada de material. Mas ninguém na terra foi tão rico quanto ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós realmente nos espelhemos nele e coloquemos em prática tudo isso que nós aprendemos. E agora, com o entendimento lógico que a doutrina espírita nos proporciona. E busquemos ser tão rico quanto ele. Chegar no plano espiritual com a consciência tranquila do dever cumprido, com os compromissos assumidos antes de reencarnarmos, fazendo bom uso dos recursos, dos talentos que nos são proporcionados. Que Jesus abençoe a todos, que valorizemos a encarnação, valorizemos essa riqueza que temos do entendimento da vida eterna. É uma riqueza que Deus proporcionou a nós. Tem muita gente que não tem esse entendimento. Se perde nos conceitos bíblicos, confunde, e nós temos isso muito claro à nossa disposição. Fora da caridade não há salvação.
A caridade é o amor em ação. Sejamos caridosos, façamos bom uso desse recurso, desse talento. Muita paz. Vou pedir para a nossa querida professora Maria Garcia para fazer a prece, mas antes, para a próxima semana, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é preciso entender por pobres de espírito. Obrigado. Agradecidos estamos, Senhor, por todas as bênçãos com que nos tendes acumulado, pelas riquezas espirituais que nos têm sido disponibilizadas e que muitas vezes, Senhor, nós desconhecemos as oportunidades que nos são oferecidas. Fazemos um propósito neste instante de que saibamos reconhecer que todas as bênçãos que vêm da espiritualidade maior servem como orientação para o nosso processo evolutivo na Terra. Obrigada, Senhor, pela família, pelos amigos, pela oportunidade de uma reunião como esta aqui no espaço, nesta sala de Eurípides Barçanufo. E daqui a pouco mais, na sala Chico Xavier. Por tudo nós só temos que agradecer. Por esta manhã radiosa, por esta oportunidade de aprendizado das lições do Evangelho. Só temos que agradecer, Senhor, e aproveitar as lições que nos são oferecidas. Que a vossa misericórdia infinita possa envolver a todas as criaturas que passam por provações difíceis, sem reconhecer que o trabalho de renovação interior muitas vezes traz também a dor e o sofrimento. Que saibamos valorizar tudo o que nos acontece. A doença que nos bate à porta, a falta de recursos materiais que nos bate à porta, são motivos de aprendizado, Senhor. Que as vossas lições possam ser por nós aproveitadas, sentidas, vivenciadas. E que o vosso amor infinito, a vossa misericórdia infinita, possa envolver os nossos corações e que voltemos aos nossos lares levando vibrações de paz, de amor, de carinho, de felicidade. Obrigada, Senhor. Muito obrigada.